Você já ouviu falar em PIB, o Produto Interno Bruto, certo? É aquele número gigante que os jornais adoram anunciar para dizer se um país está indo bem ou em crise. Mas e se eu te dissesse que esse número, sozinho, conta apenas uma pequena parte da história, e muitas vezes a parte errada? Imagine que o PIB é o tamanho total de um bolo. Um país com um PIB enorme tem um bolo gigantesco. Parece ótimo, mas isso não diz nada sobre como as fatias são divididas. E é aí que a pergunta do nosso vídeo entra com tudo. Sabe quais os 10 países com PIB mais justo? O segredo deles vai te chocar, porque não tem a ver com o tamanho do bolo, mas sim com a forma como ele é cortado. Para entender essa justiça, precisamos de uma ferramenta mais precisa que o PIB. Precisamos definir o que estamos medindo. O conceito-chave aqui é o coeficiente de Gini, uma medida de desigualdade de renda que vai de 0 a 1. 0 representa a igualdade perfeita, onde todos têm exatamente a mesma renda. 1, por outro lado, é a desigualdade máxima, onde uma única pessoa concentra toda a riqueza do país. Nenhum país é 0 ou 1, mas quanto mais próximo de 0, mais justa é a distribuição daquele PIB. Portanto, quando falamos de um PIB justo, não estamos falando de um tipo diferente de PIB, mas sim de um PIB, grande ou pequeno, que é distribuído de forma mais equitativa entre a população, refletido por um baixo coeficiente de Gini. Se você também acredita que entender o mundo é o primeiro passo para mudá-lo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque a viagem de hoje é profunda. Nós vamos mergulhar nos dados para encontrar os países que dominam essa arte da divisão justa e desvendar o que eles fazem de diferente. Esse não é apenas um exercício de curiosidade, é uma investigação sobre o que realmente significa prosperidade. Afinal, de que adianta um banquete se a maioria das pessoas só pode olhar? Entender essa métrica nos permite questionar narrativas simplistas de sucesso econômico e começar a perguntar: sucesso para quem? Entender a ferramenta, o coeficiente de Gini, é o primeiro passo. Mas a verdadeira questão é: por que isso importa tanto? Qual o impacto real de uma economia mais ou menos igualitária na vida das pessoas? O contexto é tudo. Um país com alta desigualdade, ou seja, um coeficiente de Gini elevado, não está apenas falhando em distribuir a riqueza. Ele está, na verdade, semeando uma série de problemas sociais profundos e corrosivos. Estudos ao redor do mundo mostram uma correlação assustadora entre desigualdade de renda e o aumento de taxas de criminalidade, problemas de saúde mental, menor expectativa de vida e níveis mais baixos de confiança social. Pense nisso. Quando uma grande parte da população sente que o sistema é fundamentalmente injusto, que não importa o quanto trabalhem, as oportunidades estão concentradas nas mãos de poucos, a coesão social começa a se desfazer. A polarização política aumenta, o nós contra eles se torna um discurso padrão e a crença nas instituições democráticas despenca. Por outro lado, os países no topo da lista da igualdade, aqueles com um Gini baixo, colhem os frutos de uma sociedade mais coesa. Eles consistentemente aparecem no topo de outros rankings, como o de felicidade mundial, de baixa corrupção e de alta qualidade de vida. Isso não é uma coincidência. Quando as pessoas têm acesso à saúde e educação de qualidade, independentemente da sua origem, e sentem que têm uma rede de segurança social que não as deixará desamparadas, elas se tornam mais produtivas, mais inovadoras e mais engajadas civicamente. A justiça do PIB, portanto, transcende a economia. Ela se torna um pilar para a estabilidade social, para a saúde pública e para a própria resiliência de uma nação. Não se trata de uma utopia onde todos ganham a mesma coisa, mas de construir uma sociedade onde a diferença entre o mais rico e o mais pobre não seja um abismo intransponível. É criar um ambiente onde o talento e o esforço tenham mais peso do que o berço em que você nasceu. Compreender essa dinâmica é fundamental antes de olharmos para os exemplos práticos, pois nos ajuda a ver que a busca por uma distribuição mais justa não é um ato de caridade, mas sim um investimento estratégico na própria sustentabilidade do país. Mas para internalizar de vez esse conceito, talvez uma comparação mais palpável ajude a clarear as coisas. Vamos usar uma analogia que todos entendem: uma festa de aniversário com um bolo. O PIB, como dissemos, é o tamanho total do bolo. Agora, o coeficiente de Gini é a faca que corta as fatias. Em um país com Gini alto, como muitos que conhecemos, imagine que o aniversariante corta uma fatia que é a metade do bolo para si mesmo. Dá uma fatia um pouco menor para 2 ou 3 amigos próximos e o resto, uma pequena borda esfarelada, é dividido entre os outros 50 convidados da festa. Tecnicamente, todos comeram bolo,
mas a experiência foi drasticamente diferente e, para muitos, profundamente injusta. Já em um país com um Gini baixo, o bolo é cortado em fatias de tamanhos diferentes. Sim, quem ajudou a organizar a festa talvez ganhe uma fatia um pouco maior, mas ninguém recebe um pedaço ridiculamente grande enquanto outros passam fome. Todas as fatias são substanciais. Essa analogia simples nos ajuda a derrubar alguns misconceptions muito comuns. O primeiro é o mito de que um país precisa ser extremamente rico para ser justo. Isso é falso. Alguns dos países com a distribuição mais justa do mundo não têm os maiores PIBs per capita, mas sim as políticas mais inteligentes. O segundo equívoco é confundir igualdade de renda com comunismo ou falta de incentivo. Os países no topo da nossa lista são, em sua maioria, economias de mercado capitalistas e vibrantes. A diferença é que eles entenderam que o capitalismo sem regras e sem uma rede de segurança forte tende a concentrar a riqueza de forma insustentável. Eles não eliminam a competição, mas garantem que o ponto de partida seja mais justo e que ninguém seja deixado para trás. Essa distinção faz sentido para você? Comenta aqui embaixo qual desses mitos você já ouviu por aí. Agora que desmistificamos essas ideias e temos uma imagem clara do que estamos procurando, é hora de revelar. Quais são os países que realmente conseguiram cortar o bolo de forma mais justa e qual é, afinal, o segredo deles? Chegou o momento de responder a pergunta central. Com base nos dados do Banco Mundial e de outras organizações internacionais, a lista dos países com o PIB mais justo, ou seja, os menores coeficientes de Gini, é consistentemente dominada por nações europeias. Embora a ordem exata possa variar ligeiramente de ano para ano, o clube dos mais justos geralmente inclui países como Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, seguidos de perto pelos países nórdicos, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, além de Bélgica e Holanda. O que pode ser chocante para alguns é que nações super ricas como os Estados Unidos ou gigantes econômicos como a China passam longe de figurar nesse ranking. Então, qual é o segredo? O que esses países, tão diferentes em cultura e história, têm em comum? A resposta não é uma única política mágica, mas sim um tripé de estratégias implementadas de forma consistente ao longo de décadas. O primeiro pilar é a tributação progressiva. De forma simples, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de impostos. Esse dinheiro não some, ele financia o segundo pilar, um estado de bem-estar social robusto e universal. Isso se traduz em serviços públicos de altíssima qualidade que são acessíveis a todos, não apenas aos pobres. Falamos de educação pública gratuita ou de baixo custo, que vai do jardim de infância à universidade. Sistemas de saúde universais que não te levam à falência por uma emergência médica. E uma rede de segurança social forte, com insurância-desemprego generoso e aposentadorias dignas. Isso cria o que chamam de piso social, um nível de dignidade abaixo do qual ninguém pode cair. O terceiro pilar é a forte proteção ao trabalhador e a negociação coletiva. Nesses países, os sindicatos têm um papel central na definição de salários e condições de trabalho, garantindo que os ganhos de produtividade das empresas sejam compartilhados de forma mais justa com os empregados. O segredo chocante, portanto, não é nenhuma fórmula mirabolante ou ideologia radical. É a combinação pragmática de uma economia de mercado com um forte compromisso com o investimento social, financiado por um sistema tributário justo. Eles entenderam que investir nas pessoas não é um custo, mas o melhor investimento que um país pode fazer. Agora que conhecemos o modelo e os exemplos, a pergunta final se torna mais pessoal. Como esse conhecimento todo pode ser útil para nós, no nosso dia a dia? Saber que a Eslovênia tem um coeficiente de Gini baixo é uma ótima curiosidade, mas a aplicação prática desse conhecimento é o que realmente pode transformar nossa perspectiva. A primeira e mais poderosa aplicação está na forma como consumimos informação e participamos do debate público. Da próxima vez que você ouvir um político ou um economista falando da necessidade de fazer o PIB crescer, sua mente agora tem uma pergunta crítica para fazer. Crescer para quem? Você pode começar a questionar propostas de políticas. Quando alguém sugere um corte de impostos, você pode perguntar: é um corte linear que beneficia principalmente os mais ricos ou é um corte focado em aliviar a carga sobre os mais pobres? Quando se fala em reformar o sistema de saúde ou educação, você pode analisar se a proposta fortalece o acesso universal ou se cria sistemas paralelos, um para ricos e outro para pobres.
Esse conhecimento te dá um novo filtro para analisar o mundo. Você passa a entender que a estabilidade social de um país não depende apenas de polícia, mas de oportunidades. Passa a ver a educação e a saúde não como despesas, mas como investimentos estratégicos na prosperidade de longo prazo. Claro, é preciso manter o rigor acadêmico e admitir as limitações. O coeficiente de Gini é uma fotografia da desigualdade de renda, mas não captura a desigualdade de riqueza acumulada, patrimônio, imóveis, que geralmente é ainda maior. Além disso, cada país tem sua própria história, cultura e desafios específicos, e o modelo que funciona perfeitamente na Dinamarca não pode ser simplesmente copiado e colado em outro lugar. Mesmo assim, o princípio fundamental é universal. O segredo dos países com o PIB mais justo não é um segredo, mas sim uma escolha. A escolha de construir uma sociedade que valoriza tanto a liberdade econômica quanto a coesão social. A escolha de entender que um país só é verdadeiramente forte quando todos os seus cidadãos, e não apenas uma elite, têm a chance de prosperar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a economia de um jeito novo, compartilhe com aquele amigo que adora um bom debate. E não se esqueça de se inscrever para mais curiosidades que realmente importam.